Bom dia, José, tudo bom? Bom dia, Celso, tudo bem? Você que criou o canal Caminho do Saber, você, as pessoas poderem te ver no tela aqui, você que criou a calculadora Excel, você que criou os programas, né, do Alcorão, do Novo Testamento, parabéns. Primeiro, eu queria te cumprimentar como irmão e depois usar aquilo, né, com o máximo de sabedoria que a gente pode. É um prazer imenso, né, estar com o José aqui e apresentar para vocês a pessoa criadora dos mecanismos que a gente vai usar para a gente usar bem o nosso livre arbítrio, né? É um prazer é meu. Estou feliz em compartilhar contigo esses estudos. O caminho é longo. Nós estamos apenas iniciando nessa nova jornada de parceria e luz. Muito obrigado. Gratidão. Então, José, eu aproveitando o material, né, a gente veio falando aí no nosso canal Caminho do Saber a importância do número 9, né? Uhum, E tem um ensinamento secreto dentro das ordens que tudo que é circular, em forma de ciclo, também significa vazio, né? uhum. Então, a gente vê que tem, entre os 10 números que existem, né, dentro do código arábico, porque quem criou os algarismos eram grandes iniciados, né? Uhum. Sempre foram grandes homens, você que é rosa-cruciana há mais de 14 anos, estudou em escolas iniciáticas, sabe que foram os grandes santos e sábios que foram passando o conhecimento que a humanidade atual foi recebendo, e a gente chama isso de tradição. Então, dentro da tradição, tem o 6, que tem um pequeno círculo, o 8, que tem dois círculos, o 9, que tem um círculo, e o 10, onde já é um círculo perfeito separado, né? Uhum. E é interessante que o 9 e o 6 são desenhos exatamente ao contrário, Contrário, invertidos. invertidos. E é interessante que quando você multiplica o 6 vezes 3 dá 18, que é igual a 9. Uhum. E o número 6, e é esse que eu quero conversar um pouquinho, 6, 8, 9, e a gente ter uma conversa sobre eles, né? Sobre esses números que aparecem antes do número 10, né? Uhum. Quando você tem o 6, o 8 e o 9 em termos de círculo, o círculo também representava a busca para a perfeição. Então, existe uma coisa dentro do mundo das pessoas que são espiritualistas, etc., né? Que elas sempre acham que está faltando algo. Essa falta de algo levou os homens pensantes a acreditar em algo perfeito, em algo além do que a gente possa até imaginar, né? E Uhum. etc. E é interessante que quando a gente vai ver os assuntos que se falam, né, dentro das escolas, um assunto que se fala é a natureza, além Aqui, Celso, fechar a do que a porta. gente possa até imaginar, né? E Uhum. etc. E é interessante que quando a gente vai ver os assuntos que se falam, né, dentro das escolas, um assunto que se fala é a natureza, perfeição. Aqui, Celso. E para outros também a filosofia e a vida espiritual, né, os ensinamentos iniciáticos também chegavam à perfeição. Então, ao mesmo tempo que o zero diz que está faltando algo, ele está dizendo que quando preenchido não falta nada, né? Então, o dilema dentro de todo o ensinamento sagrado, e não é de hoje, esse dilema é um dilema de milhares de anos, etc., é que quando a gente vai ver a separação dentro do céu, como se o céu fosse separado em partes e a terra fosse a imagem e semelhança, isso aqui parece um cone, né? E Uhum. etc. Né? Parece uma figura cônica, né? Um cone. E se você imaginar como um cone, o cone tem uma forma circular e triangular, né? Uhum. Aí a ideia do compasso, né? E os nossos próprios pés. Então, os nossos pés caminham pela Terra, que anda de forma circular, como a gente já Uhum. sabe, né? Uhum. Isso é muito importante, por quê? Porque tudo isso faz parte da perfeição do ensinamento oral, né? Onde a gente aprende as coisas por símbolos. Então, tudo que a gente Uhum. está falando, a gente está falando aqui de uma educação superior, de uma filosofia de vida e assim por diante, né? O que acontece com a gente? A gente tem que entender isso, né? Nós, seres humanos, sem exceção, fomos presenteados pelo zodíaco. Então, vou colocar aqui um conceito para a gente estudar, né? Que eu acho que é muito importante para a gente chegar a conclusões mesmo, né? Para a gente
refletir sobre esses conceitos de forma bastante abrangente, porque o que é falta para o ser humano acho que é estímulo de estudo, né? Uhum. Estímulo de conhecimento, né? E etc. Então, vou pegar um material qualquer só para a gente ir pensando sobre esse estímulo. Eu estou escolhendo aqui, tem tanta coisa boa que a gente pode usar, mas eu vou pegar aqui esse aqui. Então, tudo você dá. Quando você pega o que é ensinado para nós em termos de numerologia, em termos do que a gente conhece de numerologia, né? É ensinado para nós apenas o número 1 ao 9. 9. Até nos colégios são assim normalmente, né? Uhum. Tudo é falado do 1 ao 9. Então, o que a gente vai enxergar? Eu quero fazer uma coisa aqui. Aqui a gente tem 9 números, né? Uhum. Se a gente somar de 3 em 3, né? 1 mais 2 mais 3, 6. 4 mais 5 mais 6, 15. Para 15. quem conhece a numerologia, o que acontece na numerologia quando você tem 2 dígitos? Você Reduz reduz para de 1. 1 Reduz até para 1. Para 9, 1. né? Uhum. Então, 1 mais 5 vira 6. isso. E 7 mais 8 mais 9, 15. E 15, 6. que é 24, que é igual a 6. 6, né? Uhum. Então, é interessante que a forma do 6, que aparece aqui 3 vezes, 6, 6, 6, né? Uhum. Está parecida com a força do outro, só que reduzida, né? Indo para Uhum. baixo. Né? Por exemplo, o Uhum. 9 e do 6, eles são espelhamentos, né? Um com a cabeça, né? Indo da direita para a esquerda e o outro da esquerda para a direita, se a gente for perceber, né? Uhum. E é interessante, então, que o número 6, etc., ele sempre que a gente soma ele nos leva até o número 21. E como os antigos gostavam muito de usar as coisas, de novo, 1 mais 2 mais 3, 6, né? Uhum. 4 mais 5 mais 6, 6 de novo, né? Uhum. E aqui é igual a 3, né? Então, Uhum. existe uma questão de sempre que a gente usa valores ligados ao 9, ao 3, ao 6, deve ter alguma ligação disso muito oculta que a gente não consegue perceber de Chegar. forma simples, né? Uhum. Mas a gente sabe também que 3 mais 6 é igual a 9. 9. Então, a gente tem um sistema triangular, mas esse sistema triangular, que é um triângulo, ele pode estar voltado para cima ou para baixo, né? Uhum. Se é um triângulo para cima, o ponto fica em cima Uhum. e 2 pontos ficam Embaixo. embaixo. Essa ligação, a gente diz, Deus criou o céu e a terra. É um princípio superior, né? Vencendo um princípio inferior, indo de cima Baixo. para baixo. Mas também a gente pode escrever uma coisa assim, uma outra forma. Triângulo que é essa, né? 2 princípios criando um princípio. Dentro das escolas iniciáticas, a gente chama isso de geração. E essa geração é representada pela Lua, que é um reflexo de uma inteligência superior. Então, apenas pela geração é que a gente fala de números. Por quê? Porque o número, ele limita as coisas, né? Uhum. Ele consegue ter o poder de limitar. E quando a gente fala de Deus, a gente fala de algo infinito, sem limites, etc.
por qualquer forma que a gente está dando, a gente fala de uma geração de lua. E essa geração de lua, ou de reflexo, ela tinha o símbolo o Sol e a Lua. O positivo e o negativo, né? Uhum. Positivo. Cadê o mais aqui? O mais e o menos. Né? Daqui em todas as ordens se diz que o iniciado é esse cara aqui. Né? Por que é Uhum. esse cara aqui o iniciado? Porque ele vê que o Sol e a Lua estão dentro dele. Então ele não admite, como a maioria das pessoas, ele nasceu da carne. Ele nasceu apenas de um ato sexual. Ele diz que ele nasceu de um princípio único. Esse princípio único aqui também é chamado de espírito. Né? Uhum. Já no mundo da descendência, ou aquilo que vem de 2 para 1, né? Ou o mundo dos sentidos, as pessoas podem dizer que nasceram apenas da matéria. Né? Uhum. Isso tudo que eu estou te dando é uma base de uma aula que você já teve com certeza, né? Uhum. Mas o que a Uhum. gente tem é só pela palavra, né? Exatamente. Mas não tem o princípio da onde está vindo aquilo, né? Uhum. Mas o princípio que vem daquilo, tudo vem da tradição oral, de boca a ouvido. Então, o nosso trabalho em toda a escola é idêntico, é unir o feminino com o masculino para encontrar uma coisa única e voltar para Deus, né? Então, existe Uhum. uma descida para uma subida, né? Então, a descida é 2. Aí sim a gente vai usar os números, né, como esse reflexo dessa inteligência, né? Uhum. Se é 2, saindo do 2, só pode vir o 3, 3. 2 mais 3, 5. 5. Então, a geração da matéria está ligada aos 5 sentidos, a carne e etc. Então, voltando para aquele desenho que a gente estava usando, que é muito importante, né? Agora tudo pode fazer um sentido. Muitas pessoas vivem a vida delas inconscientemente, né? Colocando a matéria ou touro em primeiro lugar, né? Uhum. Vivendo apenas da matéria. Então, a matéria está subjugando o pensamento. A matéria está subjugando o entendimento e assim por diante. E, com isso, tudo que vai ser ensinado, né, tudo que vai ser propagado tem a ver com a carne ou com os 5 sentidos. Uhum. Os antigos, para justificar isso, né, eles dizem que não existe nenhum ensinamento sagrado que não é apenas um sinal de sabedoria. Por quê? Porque isso é passado de boca a ouvido há milhares e milhares de anos. Eu estou explicando, não existe um ensinamento sagrado que não seja algo grandioso que a gente tem que entender, porque, assim, resumindo, eles estão dizendo que nada existe por acaso. Então, a palavra acaso tem exatamente 5 letras. Então, se eu te dizer, a palavra acaso tem 5 letras, por quê? Para você perceber que a pessoa que está falando que existe alguma coisa por acaso, ela está ligada aos 5 sentidos. Sentidos. E a palavra carne também tem exatamente 5 letras. Então, o ser carnal, ele é um ser ligado aos 5 sentidos, ele está ligado à carne. Tudo que é foco dele está ligado aqui à carne. Esse Brasil, ele preenche tudo pensando na carne. O centro de atenções dele é a carne. Então, define a vida dele pela carne, é a natureza dele. Então, quem define a natureza pela carne, né, nunca vai entender que existe esse número 9 aqui. Filosofia, educação superior, mesmo ele sendo humano. Ele não pode ser ligado ainda como um filho do Espírito, como um filho de Deus e etc. Mas ele vai ter toda essa potencialidade eternamente nele de forma inconsciente, até ele despertar, porque a vida é como uma roda, então ele vai estar passando pelas mesmas fases, e a qualquer momento a gente espera que um dia a pessoa possa despertar. Despertar. Né? Infelizmente, então, voltando ao que a gente estava falando, ele não acredita no verbo. De novo, verbo tem 5 Letras. letras.
Né? Só que verbo, no latim, né, o V tem um valor de 5. Se você pegar o V, é a quinta letra do alfabeto latino. E língua vem de latim. Então, toda a sabedoria antiga vem pelo verbo. E por que vem pelo verbo? Porque a unidade, quando a gente faz assim, é um Deus. 1 mais 2 é igual a 3. Isso. Então, aparece aqui que Deus é uno e trino. Né? Deus é um que nada se compara com ele, mas a partir do poder dos números, com as palavras, com os conceitos, eles têm um plano, têm um projeto, têm o símbolo do triângulo. 3 ângulos. Do céu, da terra e de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e assim por diante. E como esse 3 é a tradição oral, se espalha pelo universo, os 4 cantos, né? Dá um número 12. 12. São os 12 filhos de Jacó, etc. Então, existe a tradição, né? Dos livros sagrados, que é chamado de verbo. Né? E o que o verbo representa? A ação. A ação invisível. Né? Uhum. Por quê? Porque você fala, eu vou nadar. Você nadou? Não sei. Você ainda não nadou. Você vai nadar. Você fala, eu nadei. Né? Eu nadarei. Eu tenho que confiar em você. Ah, eu já nadei. Eu não vi você nadar. Se eu vi, tudo bem. Mas se eu não vi, eu tenho que confiar em você. Então, a Uhum. palavra é uma lei de fidelidade, de confiança. E não dá para confiar em pessoas ligadas à carne. E por que não dá para confiar na pessoa ligada na carne? Porque ele nega Isso. o Espírito. Então, se a tradição não passa ensinamento para os outros, é porque as pessoas estão negando a origem. Não, ela também não aceita, né? Exatamente. É a autonegação. Exatamente. Então, o que parte do 5 é o centro. Se teu centro estiver voltado para o seu umbigo, para o seu eu mesmo, e etc., você vai ser chamado filho da carne. Por quê? Porque o umbigo é um furinho que a gente tem, estava ligado à placenta da nossa mãe. Né? E ele fica bem depois do sexo. Né? Então ele faz uma ligação do sexo, né? Aqui seria um chakra, né? Também é Uhum. chamado de chakra umbilical pelos hindus, etc. Na tradição a gente fala mundo animal, né? Uhum. Ele não reconhece que ele ainda está nos 3 chakras inferiores, né? Uhum. Se ele está nos 3 chakras inferiores, ele não se reconhece como um ser humano, porque ele ainda não chegou no coração, né? Uhum. Como a lei da matéria, como a gente falou, tem a ver com 5 sentidos, 5 mais 3 é igual a 8. 8. E 8 tem uma ligação direta com o 7. Certo? Uhum. Então ele acredita na perfeição, ele acredita em outro mundo, tudo baseado no 7. Então nós, diferente dos animais, estamos ligados ao quarto chakra. Mais 5, que é a parte espiritual, né? Uhum. Dentro da filosofia, você tem o fogo, a água, a área, a terra e o éter, o espírito, dá o número 9. 9. Então, nós, ao contrário do homem voltado para as coisas animais, todo ser humano tem uma filosofia de vida. Né? Ele Uhum. precisa de uma filosofia de vida, ele precisa de educação, ele tem dificuldade de viver como um animal, porque ele recebe repreensão o tempo todo. Então, a nossa numerologia, que é voltada para nós, também tem a ver com o número 9. 9. Não com o 10, né? Por quê? Porque a partir do 9 nós temos que fazer uma escolha. E a nossa escolha, é interessante, escolha tem 7 letras, né? Uhum. É olhar.
nós somos animais ou nós somos seres humanos? Se nós somos seres humanos, não nascemos do umbigo, mas nascemos do coração. Né? Uhum. Se nascemos do coração, temos educação ou obrigação de educar pelo coração. Não é? Uhum. Teríamos obrigação. É interessante que a palavra escolha tem 7 letras. E coração, 7 letras. Né? Uhum. Então, quando existe a sequência do homem ser o número 9, né, a gente diz que ele está ligado ao verbo. Nossa, esse homem está ligado ao verbo. Assim como o animal está ligado à natureza, o homem está ligado ao verbo. Então, essa ligação do homem com o verbo também é chamado de filosofia. Ele é filho do pensamento, ele é filho do sol, de uma nova criação, de uma filosofia. Eu acho que essas conversas que a gente está vendo aqui, E o sol está embutido na filosofia, né? na palavra, né? É. Sol, né? Uhum. Aqui, ó, né? Uhum. Sol, né? Uhum. No coração, ação, interessante. Né? Isso. Então, a nossa escolha como humanos é 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. E é interessante que você somando sempre dá 9, né? 9 com 18, 9, Ó, 9, 9, 9. Só discutem por que o ser humano escolheu não achar só que ele é sexo. Porque eles dizem que o animal, quando ele faz sexo, ele só faz no momento da reprodução. Né? tanto é que os animais ovulam uma vez por ano. Né? Isso, eles não ficam todo mês. Só que o testemunho do homem, qual que é? Ah, Mensal. Né? uhum. Por que o testemunho do homem é mensal? Porque 9 mais 10 mais 11 dá sempre o mesmo número, que é 30. Então, o homem, olhando por um triângulo, ele está voltado para as coisas do céu. Uhum. Então, o zodíaco foi feito também para o homem. Por quê? Porque os signos zodíacos são de 30 em 30 dias. Né? Então, o Uhum. homem, ao contrário do bicho, do animal, né? Cada mês para ele tem significado. Então, tá lá Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, como signo. Signo. E na palavra signo escondido está a palavra significado, Ah, né? Marca, né? E assim por diante. Algumas pessoas vão perguntar, nossa, como isso é tudo ligado, né? Como tudo é perfeito. Como é que o homem chega a essas conclusões? Através do aplicativo do José. Não dá para ter facilidade de entendimento de palavras e conceitos se você não coloca números com palavras. a conexão dos números e as palavras traz o significado, né? Exatamente. Oculto, né? Oculto. Que a gente não enxerga. E a escritura mostra que tudo já estava Isso. escrito. Né? Escrito, de novo, tem 7 letras. E etc. Então, o que acontece com a gente? A humanidade, ela tem uma escolha sempre eterna. Ela pode escolher a matéria ou ela pode escolher o espírito. Se ela escolhe a matéria, ela nega a existência do espírito, porque a matéria é formada pelos elementos, né? Uhum. Fogo, aí é toda a escola, né? É a base de toda a escola, né? Uhum. Fogo, água, ar e terra, né? E a gente Uhum. chama isso de magia, né? Só que os elementos, eles se contrapõem entre eles, né? A terra se contrapõe com o fogo, a água com o ar, uma conclusão direta, e isso vai gerar um falso ensinamento, que dentro da escola a gente chama de lua. Apenas um reflexo, sem inteligência, né? Uhum. Fica sem inteligência, né? Fica sem explicação, né? Fica no Uhum. plano da sensação, né? Sem filosofia, né? É como muita gente gosta de falar, não pensa, só sente, né?
e etc. É para o lado negativo, né? E a Lua representa uma Lua, o lado negativo. Uhum. O lado da geração humana, animal, né? Uhum. E quantas fases tem a Lua? 4. Não 5, né? 4, né? E ela começa bem pequenininha depois de novo, né? Uhum. Ela diminui, né? Quando ela é nova, ela está bem pequenininha, que é a humanidade materialista, né? Uhum. Aqueles que confiavam na matéria são os mesmos que confiam na Lua, os mesmos que confiam nos elementos, mas sem a inteligência dos números, sem inteligência superior à espiritual. E tem uma outra humanidade voltada para o número 5, que é a humanidade voltada para o espírito. É por isso que a Torá foi dada com 5 livros, para lembrar que era um ensinamento espiritual. É por isso que livro se escreve com 5 letras na nossa língua, pelo mesmo motivo. Ah, mas em inglês é book. Não tem problema. Cada língua tem o seu segredo. Uhum. E dá para a gente achar o segredo dela sempre pelas mesmas leis, do espírito e da matéria, porque está tudo numerado. Mas são caminhos diferentes. A pessoa materialista, ela vai reproduzir matéria, ela só pode ir até o número 16. 16. É 7. E é igual a 7, e é igual a geração. A geração da carne só vai até o número da matéria, só vai até o 7, da natureza, só vai até o 7. Né? Isso porque Uhum. ela sempre faz mau uso do poder. Então, ela não chega, por lei natural, a acreditar no infinito, né? Seria a partir do número 17, né? Uhum. É 8. E, por sinal, a idade que José é chamado, né? E assim por diante, né? Então, todo homem que vê o ato sexual como algo humano, gerando prazer muito superior do animal, porque ele está ligado à energia, à vibração, faz parte de uma humanidade que ainda vai existir, né? E etc. Né? E essa humanidade, na realidade, é isso que a gente está conversando, está pensando, né, sobre isso, está na mesma. Por quê? Porque você pegar os signos, mais os 4 elementos, fogo, água e terra, mais o espírito. É só você se aprofundar um pouquinho mais. E essa humanidade, de certa forma, também ela é chamada de imortal. Por quê? Porque ela acredita que existe esse mundo, mas existe um outro mundo. Né? Esse mundo Uhum. existe, que a gente tem do homem não ligar-se à energia, né? Uhum. Apenas achar que é um animal, né? Mas existe um outro mundo também que, para quem conhece os Templários ou conhece Portugal, vai ver que tudo eles faziam octógono. Tudo para representar o infinito. Buda falava também das 8 princípios dele, né? Uhum. E as 4 verdades nobres. Tudo baseado no 8, tudo baseado no infinito. Mas sem a palavra, sem entendimento, sem inteligência, não dá para a gente discernir. Né? Então, a gente tem que discernir pelo entendimento. A gente tem Uhum. que discernir pela luz. A gente tem que se discernir pela tradição. Então, não adianta as pessoas forçarem as pessoas sem entender a energia do verbo. Porque é o verbo que vai manter a ação. Então, o que acontece no mundo que a gente vive de hoje? As pessoas não têm a inteligência do verbo. Então, as religiões, elas não falam que as letras são numeradas, que as palavras são todas codificadas. Elas não falam nada disso. Não falam que está tudo ligado ao plano astral, mas eles sentem a pressão dessa energia. Né? O religioso, ele fala assim, mas não existe só a carne. Não existe só isso, existe algo a mais. Mas ele não consegue explicar. E por que ele não consegue explicar? Porque para ele conseguir explicar, o verbo e a ação têm que estar ligados. Então, vamos entender uma coisa. Todas as pessoas que estão dentro, né, desse conceito, 8 mais 5, que é uma lei futura, vai dar sempre 13. Certo? Uhum. 8, vamos comparar com o zodíaco agora para a gente ganhar tempo, para a gente ir ganhando tempo, etc. Tudo em relação à energia é positivo ou negativo. Negativo. Então, a gente vai colocar aqui 8 negativo e 5 negativo. Deixa eu colocar um 8 com menos
e um 5 com menos, e menos aqui eu vou chamar de inconsciência. Né? Você não tem, não tem o que fazer. Comparado com o zodíaco, o 8 negativo é um mau ato na sexualidade, é o sexo profanado. E vai gerar uma péssima educação dos filhos. Vai gerar um querer negativo, que depois vai gerar o 13, que para quem conhece um pouco de tarô, vai ser a morte. Então, a diferença entre nós é como a gente usa uma energia, de forma positiva ou de forma negativa. A pessoa, quando ela é negativa, nem estamos usando outra calculadora, hein, José? Mas a gente vai usar, né? Vamos chegar lá. Mas tem que dar as bases, né? Uhum. Quando uma pessoa ela é negativa, a gente chama ela de materialista. Porque ela é voltada para matéria. Agora já vamos usar um pouquinho a tua calculadora. Quando a pessoa é voltada para a matéria, qual é o valor de matéria na tua calculadora? Vamos ver aqui. Sendo que matéria tem 7 letras. Voltada para a Ah, você vai colocar matéria. voltado para a matéria e não... Tá. Não, pode pôr matéria só, não faz. Só matéria. 67 reduzido 31. 67 e reduzida igual a 31. 4. Então, quem é voltado para a matéria pode negar o espírito. Uhum. Isso é uma lei. Então, os números determinam leis. Pode ser para o positivo ou pode ser para o negativo. Negativo. Mas vai revelar pela ação. Não tem como. E aí a energia do zodíaco vai confirmar. Das palavras vai confirmar. E assim por diante. E o capítulo da Bíblia também vai confirmar. Tudo vai confirmar. Porque ele vai negar que Deus está no centro. Que o Espírito é a coisa mais importante. E ele vai negar a partir do quê? Da própria ação dele, né? Então, se a gente não tiver número e palavra, né? Porque a palavra materialista tem as letras de ato, né? Uhum. Arte, ata, o que você está atado? E é interessante, para quem não conhece isso, na palavra matéria tem sido mar, teia, areia, né? Uhum. Quer dizer, o máximo da matéria é essas duas coisas, areia e mar, né? E é interessante que areia está sempre junto do mar. E toda a nossa vida surgiu do mar, né? Uhum. A gente volta para o mar, né? A gente vai voltar para o mar. E o último signo do zodíaco é peixes, que tem como símbolo o mar, né? Uhum. E tem a palavra temer também, tema, teimoso e etc. Uhum. É um tema aí que eu acho mais interessante, né? Hã? A palavra tema Isso, está destacado, mas as pessoas não têm o tema. isso. Então ele fica só ligado à matéria, só aos bens materiais, assim por diante. Esse cara na Bíblia, para quem não conhece, é chamado também de gentil. E gentil tem exatamente o mesmo valor numérico de matéria. 67. Nossa Senhora. Mesma Hã? coisa. Mesma coisa. Que é igual a 4. 4. E tem o mesmo valor de mundo. Então, quando Jesus fala, eu não sou do mundo, ele está dizendo, eu não sou materialista, eu não sou gentil, eu não nasci do umbigo, tudo é a mesma Coisa. coisa. E sem o número não dá para a gente enxergar. E sem cada letra não dá para a gente enxergar. Então, o mundo que a gente vive é um mundo materialista, Isso. onde as pessoas 100%. começam a falar o quê? Como é que foi criado tudo? Foi pelo Big Bang. Né? Então, esse é o mundo Uhum. que a gente vive. Mas o mundo que vai vir vai ser um mundo espiritual. Mas, enquanto que a gente é humano, preso na matéria, matéria com matéria, pecado.
Porque o pecado é 44, que é igual a 8, porque você está negando o infinito. O pecado faz que a gente negue que existe Deus como centro. Né? Uhum. Qual o valor de pecado? 44. Então, qual o problema do pecado? Negar o infinito. Mas a gente vai ver que as pessoas que estão apegadas ao pecado, na carne, nesse K de pecado, ainda muito K de carne, né? 8 é o signo de sexo, reprodução, morte, escorpião e etc. Está na oitava fase do bolo, né? Se o bolo tem 12 fases, ele estava na oitava fase. Então ele nega que existe filosofia, religião, só existe o sexo, só existe a matéria, só existe o dinheiro, só existe, claro, você ganha muito dinheiro, você sente até esse infinito, você tem prazer sexual, como você pode negar o que você sente? Tem algo maior que você. Então, o pecado também, a negação dele é uma loucura, né? Em relação ao humano, né? Negar o espírito é loucura dos antigos, né? E não evolui, né? Para cá não tem como, né? É. E é interessante, continuando essa ideia, que se você pegar o 8, ele só pode alcançar até o número 36. Se você somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, dá 36. Então, mesmo o ato sexual produz uma sensação de muito prazer, de muita expansão, de muita energia, de muita alegria. Então, quando o homem nega isso, ele está negando a sua própria alma, né? Ele está negando a sua própria vida. Porque vida também tem o valor de 36. E ele só pode negar porque ele ainda está no número 6, no ditame da natureza, né? 6 vezes 6, 36. Ele só acredita que é filho da natureza, né? Ele acredita que é filho da natureza, não tem espírito, ele veio do Big Bang, ele veio de uma explosão, e assim por diante. Como a gente, então, vai começar a mostrar os nossos aplicativos, vai começar a mostrar outra visão, se não a da matéria, se não a do sexo, se não essa visão já verbalizada, conhecida, trabalhada, é importante calcular o valor da palavra sexo e ver que letras formam ela, né? É 1, 5, 6, 6. E dá, 63. não, valor menor, 18, 18. que é igual a 9. 9. Então, o homem, através do 18, está chegando no 9 pelo 6, 6. 1 mais 5, 6. mais 6, mais 6. Então, para ele só existe o mundo, né? Só existe as 6 dimensões, né? Sem Deus no centro. Sem Deus no centro. E assim que a vida está se propagando, né? Sem Deus. Então, esse 9, a gente não diz se ele é positivo ou negativo. Ninguém vai afirmar se o 9, a filosofia de alguém é positiva ou negativa. Né? Porque a filosofia de vida da pessoa só baseada na carne, só baseada no sexo, pode ser negativa. Então, tudo que ela negou, quando vier o nosso aplicativo, quando vier as coisas, vai levar um choque, né, de consciência. Por quê? Porque nós nunca vamos sair da condição do 9. Né? Só que o que acontece? Então, o sexo, que é algo super prazeroso para o ser humano, que traz até a consciência da luz de Sagitário, da filosofia, quem nasceu Sagitário e assim por diante, né? Quando reproduzido entre homem e mulher, sempre dá o número 8. Só que se colocar a existência de Deus, dá o número 19. Né? Então, ou não a existência de Deus? Né? Mas se não for a existência de Deus, esse S aqui vai dar problema. Porque o S é uma luz que está subindo para
cima quando você olha de baixo para cima. Ele quer subir, ele quer se elevar. Quem que é mais alto? Quem que é o mais elevado? Quem que é o seu soberano? Quem que é o supremo? E assim por diante. Então, a letra S, aí vamos começar. Outra coisa, tem o valor do número 19. Então, não dá para dizer pelo verbo, pelo som, se 1 mais 9 é igual a 10, tudo é igual a 1. Certo? Uhum. Não dá para negar que o ato sexual tão prazeroso teria que vir de uma unidade só, de um Deus só, de uma coisa só. Então, nós, na condição de humanos, vou voltar lá no começo. Você, quando você tem com a tua esposa, você tem um filho. É um filho que vem de você e da sua mulher. Da mesma coisa, o céu e a terra só podem ter vindo de um ser só. O espírito e a matéria de um Deus só. E essa é a nossa escolha. A gente vai educar para as próximas gerações que a gente veio de um Deus só, ou fazer a separação pela lua, dizendo que o nosso filho é só um reflexo nosso. E as nossas obras só são um reflexo nosso. Que o homem teria o mundo, que o homem que gera as coisas. Esse é o paradoxo, né? Uhum. De você acreditar na vida interna ou na vida externa. De você estar ligado ao sagrado ou você se preferir o profano. E aí, assunto que a gente vai continuar, Próxima aula, né? próxima aula. É. Eu acho que agora já deu, né? Uhum. Já fechou Um ciclo. um ciclo, né? Uhum. Bom, a gente vai usar tudo que a gente está usando, mostrando para as pessoas, só para elas encerrar esse assunto, a gente vai comprovar tudo pelo teu aplicativo depois, né? Uhum. Usar palavras, conceitos e etc., contrapondo uma energia com outra com o mesmo valor numérico, unindo uma energia com outra com o mesmo valor numérico de palavras, comparando também com versículos. Mas temos um Uhum. trabalho aí para fazer. A gente continua, José, vou deixar aqui. Ok.